Olá pessoal, sou eu PB, aqui no aeroporto de Recife, embarcando para Maceió e abrir rapidinho aqui o Periscope para que a gente possa avançar com as nossas 300 dicas. E eu queria trazer bem rapidinho uma dica de civil, uma dica de tributário, de assuntos que normalmente caem nas provas e com isso tentar colaborar com vocês nessa caminhada. Vou pedir a vocês que segurem as mensagens aí, que eu tenho 5 minutos só, que já está embarcando o meu voo aqui, o pessoal já está entrando aqui no avião. E se vocês puderem, só convidem os seguidores de vocês para divulgar essa live. Quem puder aí, como fez aí o Thiago, convida os seguidores. E se puderem, né, não mandem mensagens para não travar, eu vou ser bem rapidinho, tá certo? Bom, eu queria começar com vocês aqui, trazendo uma dica rápida no campo do direito civil. E eu queria trazer uma questão de direito civil sobre o tema da extinção dos contratos. Extinção dos contratos. E acredito que deva ser a dica de número 46. Então anota aí, dica de número 46, extinção dos contratos. E o tema é resolução versus resilição. Resolução versus resilição versus rescisão. Então vamos conversar aqui sobre a diferença entre a resolução, a resilição e a rescisão dos contratos. Tudo bem? Meus amados, a gente costuma dizer que os contratos, eles podem se extinguir por maneiras diferentes. Uma dessas maneiras é que a gente chama de resilição, com SI, resilição, com C cedilha no final. O que é resilição de um contrato? O que é resilir um contrato? É extinguir um contrato com base na vontade das partes, sem qualquer inadimplemento. Sabe aquela história quando as partes querem desistir do contrato, que não é mais conveniente, não é mais útil, não é mais oportuno, perderam o interesse? Ocorre a resilição, quando as partes, em razão da manifestação de vontade e não em razão de inadimplemento, de violação às regras, resolvem desfazer o contrato. A mesma autonomia privada da vontade que a gente tem para contrair o trato e fazer o contrato, a gente tem para desfazer o contrato. Resilição é a palavra que indica na sua prova a extinção dos contratos pela vontade das partes, sem que tenha ocorrido inadimplemento. Veja que a resilição, em regra, deve ser bilateral. As duas partes no contrato concordando. Então, se eu sou o prestador de um serviço e você é o tomador, nós podemos, por um acordo de vontade, encerrar a prestação de serviço de execução continuada. Se eu sou um fornecedor de mercadoria e você é o adquirente, a gente pode, por um acordo de vontades, encerrar o contrato antes de quando era previsto. Se eu sou o locador e você é o locatário, a gente pode combinar para encerrar abruptamente a locação. O correto é que a resilição seja, em regra, bilateral. O nome que se dá à resilição bilateral é distrato. Distrato é o nome que a gente dá ao comportamento das partes de fazerem uma resilição bilateral. Então, na sua prova, o que é resilição? É o nome que se usa para que indiquemos a extinção dos contratos pela vontade dos contratantes sem que tenha ocorrido qualquer inadimplemento. Como regra, como é que deve ser a resilição? Aninha, beijo. Como é que deve ser a resilição? A resilição deve ser bilateral. Uma parte não pode impor à outra que aceite que o contrato não vai se completar, que ele não vai continuar. Por isso que o comum é falar em resilição bilateral ou distrato. Tudo bem? Bom, gente, em algumas hipóteses se admite resilição unilateral. A resilição unilateral, que é exceção, é admissível em algumas situações pontuais que vocês têm que ter cuidado em prova. Primeiro, quando a lei autoriza. Quando a lei autoriza que uma das partes possa se desvencilhar do negócio jurídico por vontade individualmente manifestada, a gente fala que se admite resilição unilateral. É a chamada resilição unilateral com previsão legal. A segunda hipótese, a segunda situação na prova que vai caber resilição unilateral é quando as partes no contrato combinam que qualquer delas tenha esse direito. Então imagine que eu coloquei a chamada cláusula de arrependimento. Então eu faço um contrato com você para durante 3 anos lhe prestar serviço todo mês. Mas a gente coloca no contrato, no momento em que pactuamos o contrato, uma cláusula contratual que diz que eu, prestador, ou que você, tomador,
podemos qualquer de nós dois individualmente desistir do contrato. E a gente bota as regras para o exercício da cláusula de arrependimento em até 6 meses, notificando previamente com 30 dias, pagando X% do que ainda faltava do contrato, mas pode desistir. Então a resilição unilateral, que é aquela que é provocada pela vontade de uma das partes apenas, ela pode acontecer quando existe a expressa previsão no contrato, que é quando a gente fala da chamada cláusula de arrependimento, ok? Bom, e a gente diz por fim que a terceira hipótese para o cabimento da resilição unilateral é aquela hipótese em que as características do contrato permitem que qualquer das partes possa desistir, porque isso é da essência do contrato. É o que acontece nos contratos que a gente chama de contratos fiduciários, que são os contratos pautados na confiança. Se uma das partes não se sente mais confiável para continuar, e esse contrato é um contrato que é movido pela confiança, a parte pode resilir unilateralmente. O caso clássico de prova é o do contrato de mandato. O mandante pode revogar o contrato, o mandato pode renunciar ao contrato. Então, ambas as partes têm esse direito, que isso é da característica do mandato. Mandato vem do nome mãos dadas, mandato, é pautado na confiança. Se o mandante não confia mais no mandatário, ele revoga o mandato. Se o mandatário não confia no mandante, não tem mais interesse em continuar, ele renuncia ao mandato. Então, na prova, o que é mesmo resilição contratual? Resilição é o comportamento de extinguir o contrato pela vontade dos contratantes, sem que tenha ocorrido inadimplemento, ok? A resilição, em regra, tem que ser bilateral e ela se chama distrato, é o acordo das partes para desfazer o contrato, mas excepcionalmente pode ser unilateral, quando é da característica, da essência do contrato permite isso, que é o que ocorre nos contratos fiduciários, quando a lei autoriza expressamente ou quando as partes colocam no contrato a cláusula de arrependimento, tá certo? Bom, o que é resolução? Resolução é o nome que a gente usa para que indiquemos a extinção do contrato por inadimplemento. Então a gente tem na resolução a situação em que o contrato se resolve, ele se extingue pelo inadimplemento, uma das partes não está cumprindo as prestações, não está pagando, a outra promove a resolução. Às vezes é possível fazer extrajudicialmente, às vezes é necessário uma ação judicial para conseguir, com ordem judicial, a declaração da resolução do contrato. Então a resolução está atrelada ao inadimplemento contratual. O contrato se resolve porque não se tornou possível conseguir o adimplemento e ninguém é obrigado a ficar num contrato que não vai ser cumprido. Então a resolução contratual está atrelada à ideia do inadimplemento. A resolução pode ser com culpa ou sem culpa. Ou seja, uma das partes culposamente está inadimplindo e frustrando a outra parte. Resolução com culpa. Mas pode ser sem culpa, razão de fortuito, força maior. Então a gente tem a resolução culposa e a resolução sem culpa. A resolução contratual sem culpa não enseja perdas e danos. A resolução contratual culposa enseja perdas e danos contra aquele contratante que, por inadimplir, gerou para o outro o direito de pedir a resolução, imputando que se arque com a indenização, com as perdas e danos. Ok? A resolução culposa, fundada no inadimplemento culposo, era antigamente chamada de rescisão. A expressão rescisão contratual nasceu no direito civil para indicar as hipóteses em que o contrato se rescindia, se extinguiria em razão de um inadimplemento culposo. Hoje, o direito contratual contemporâneo não faz mais uso da palavra rescisão como em sentido técnico, sentido estrito, para indicar a extinção de contrato por inadimplemento culposo. Hoje a gente evita usar a palavra rescisão. Hoje no direito civil contemporâneo, a gente fala que o contrato pode ter resolução com culpa e resolução sem culpa. A velha rescisão a gente chama de resolução culposa. Então, se vocês fizerem uma prova, tecnicamente a expressão rescisão é utilizada para indicar situações em que o contrato se extingue por inadimplemento culposo. Hoje a gente chama de resolução culposa, que enseja perdas e danos. A resolução sem culpa vai ter que resolver. Exemplo, eu tinha que te entregar um cavalo que é infungível, só tem aquele, o cavalo morreu. Eu não tive culpa, um raio matou o cavalo, eu não tenho como cumprir o contrato se resolve sem culpa, não há perdas e danos, fortuito, entenderam? Então, isso é resolução sem culpa. Então, vejam a diferença de resilição, resolução culposa e não culposa, e a resolução culposa se chamando de rescisão. Resilição pode ser bilateral, que é a regra, ou unilateral, excepcionalmente. Essa foi rapidamente, tenho que embarcar, a dica de número 46, extinção dos contratos, resolução, resilição e rescisão. Dica 48, direito tributário. Vamos rapidinho com a questão de direito tributário sobre contribuições de melhoria. Dica 48, direito tributário, contribuição de melhoria. Moçada, a questão é sobre fato gerador de contribuição de melhoria.
O fato gerador da contribuição de melhoria, o fato que gera a obrigação de pagar uma contribuição de melhoria, o fato que obriga o poder público, o fato que dá o direito ao poder público de cobrar a contribuição de melhoria, é a valorização imobiliária decorrente de obras públicas. Então aqui na dica 47, pega aí, fato gerador de contribuição de melhoria. Cuidado na prova, não é a obra. O fato que gera a obrigação de pagar a contribuição de melhoria, o fato que gera o direito de o Estado cobrar a contribuição de melhoria, não é uma obra. Ele pode fazer a obra e não gerar a melhoria. O nome não é contribuição de obra, é contribuição de melhoria. Se cai na prova, o fato que gera a obrigação de pagar a contribuição de melhoria é a valorização de imóveis decorrente de obra pública. E aí eu quero te dar um toque. O fato gerador da obrigação de pagar a contribuição de melhoria, aqui ó, tô entrando, eu sou o último passageiro, como sempre, eu sempre sou o último a entrar para estar aqui dando aula para vocês. O fato gerador é a valorização em imóveis do domínio privado. Anota aí, não incide contribuição de melhoria quando se valorizam imóveis públicos. Olá, tudo bem? Em razão de obras públicas. A gente tem uma lei brasileira que é o Estatuto Nacional das Contribuições de Melhoria. Obrigado, tá? Um bom trabalho para você, Deus te abençoe. Que é o Decreto-Lei 195 de 67. E o Decreto-Lei 195 de 67, que é o Estatuto Brasileiro de Contribuições de Melhoria, no artigo 2º regula o fato gerador. E ele diz que o fato gerador é a valorização de imóveis do domínio privado e não de quaisquer imóveis. Então, a gente tem na lei, no Estatuto Brasileiro que rege as contribuições de melhoria, uma previsão que só pode incidir contribuição de melhoria quando ocorrem valorizações em imóveis do domínio privado, decorrentes de obras realizadas com o dinheiro público. Então reflitam na prova com cuidado. Se um imóvel da União, se um imóvel de uma autarquia estadual é valorizado por uma obra municipal, o município não pode cobrar contribuição de melhoria da União, da autarquia estadual, porque o fato que gera a obrigação de pagar, o fato que tipifica a hipótese de incidência desse tributo é a valorização em imóveis do domínio privado. Vocês vão encontrar isso no artigo 2º do Decreto-Lei 195 de 67. E o artigo 3º afirma claramente que o sujeito passivo é o titular de imóvel do domínio privado. Então, cuidado para não embarcar em canoa furada em prova, porque a contribuição de melhoria não incide se houver valorização de imóvel público. O fato gerador é a valorização em imóvel do domínio privado, proporcionada por obras realizadas com o dinheiro público. Tudo bem? Bom, essa era a dica de número 47. Eu estou agora entrando no avião aqui para embarcar para Maceió. Tem um evento hoje o dia inteiro em Maceió, lá na SESMAC, de 14 às 22. Amanhã em Recife, na Universo. Sexta em João Pessoa, na FPB. Sábado em João Pessoa, no Hotel Caiçara. Domingo eu volto para o Rio. E segunda eu já me mando para Cuiabá. Dia 21 é em Cuiabá, na Unic. 22 Campo Grande. 23 é em Rio Branco, lá na FAO, no Acre. Dia 24 e 25, Manaus, 26, São Luís, na Selma, 27, Macapá, 28 e 29, Teresina, dia 31, no Rio de Janeiro. Então fica aí o convite para que vocês compareçam. Ontem foi um show aqui em Aracaju, uma galera linda, saiu daqui apaixonado, um povo maravilhoso, auditório lotado, mais de 400 pessoas, gente em pé, gente sentada no chão, até 10h40 da noite, a galera em peso lá. A vocês de Aracaju, muito obrigado, viu, por tudo. E galera de Maceió, tô chegando. Hoje vamos bombar em Maceió. Daqui a pouco eu já tô aí em Maceió. Galera de Recife, estamos na Universo, quinta-feira, Jampa, sexta e sábado. Valeu? Espero ver todos vocês. Se tiver alguém aí que ainda não segue meu Instagram é Pedro Barreto Portal F3. Fica o convite para que vocês sigam no Instagram. Pedro Barreto, meu Barreto tem 2T. Pedro Barreto Portal F3. Tá certo? Eu confirmo depois e posto no Instagram qual o nick é aí em Cuiabá, tá? Peguem as informações lá no meu Instagram, que eu divulgo tudo pra vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Galera de Maceió, quero ver o auditório lotado daqui a pouco. Vamos com tudo. Quinta-feira Recife, sexta João Pessoa. Ontem foi sucesso, quase 500 pessoas aqui lotaram em Aracaju. Quero estar com vocês, valeu? Beijo grande, obrigado aí pelo carinho de todos. Boa. Vou entrar nesse bichinho aqui. Papai do céu tem que abençoar muito, né? O cara vive o dia inteiro de avião de lugar para lugar, né? Mas é esse carinho, é esse amor de vocês que merece, entendeu?